Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Felizmente eu tô conseguindo gravar esse vídeo aqui de dia, né? Não vai ficar tão escuro, tal, né? Nós vamos então entrar aqui no tema do vídeo, tá, gente? Que é um tema interessante, que é quando a pessoa finge te aceitar. Tem o vídeo do efeito pulga que eu gravei lá atrás. O efeito pulga, se vocês forem assistir, vocês vão ver que eu falo da pulga, que ela demora para infestar. Mas quando infesta é um inferno e você nem sabe que tem pulga na tua casa. Vamos supor que você pega um animalzinho, seja da rua, seja de um lugar onde não houve essa prevenção de dar remedinho, né? Tem remédio, hoje em dia tem remédio, é muito fácil você retirar a pulga do animal. É só você dar o remédio, em cerca de 2 semanas acaba. Fecha ali o ciclo, os ovos morrem, as pulgas remanescentes picam o animal e acabou. E é muito fácil, hoje em dia é muito fácil. Embora não seja tão baratinho, né? Na época que eu comprei era cerca de R$50 um comprimido, mas resolve o teu problema ali. E se o seu animal ficar dentro de apartamento, não for para quintal, não for para rua, você nunca mais vai ter problema com pulga. Se for um animal só, se for 2, aí você vai ter que dar mais, né? Para mais animais dentro da sua casa. E eu falei da gatinha que eu tinha, né? Que ela infelizmente veio a óbito, mas na época ainda estava viva. Que eu só fui saber que ela tinha pulga 3 meses depois. Por quê? Porque ela veio de quintal, ela veio de lugar aberto, e ali tinha pulga, e ela veio pra cá com pulga, só que como não houve infestação, demoraram-se 3 meses pra eu perceber que tinha pulga na gata. Quando eu percebi, a casa estava toda infestada, era sofá, era a cama, era impossível de dormir na cama ali, era impossível de dormir na cama. Porque coceira de um lado, coceira do outro, pica de um lado, pica do outro. Não, era um saco. Era um saco, gente. Era um saco. E assim, o efeito pulga que eu falei é quando a pessoa não diz nada. A tua relação, é uma metáfora que eu usei, não é termo registrado, não é termo... Tomando uma aguinha, reiterando, porque eu tô com um pouquinho de tosse, pra não ficar tossindo no meio do vídeo, né? Então, efeito pulga é uma metáfora, não é um termo registrado, é um termo que eu inventei, né? Termo que eu inventei. Ou uma metáfora pra exemplificar esse tipo de pessoa aqui. Começa a ter coisa errada na relação, a pessoa não fala nada. Começa a achar ruim não sei o que, não fala. Não fala. E ou faz cara de paisagem ou dá um sorrisinho amarelo. E permanece naquele negócio. Quando o negócio já tá pra explodir, a pessoa chega lá e ou termina a relação, ou abandona o emprego, no caso se for um emprego, ou demite o empregado sem uma advertência antes, sem uma chamada. Eu acho que é legal, gente, você dar uma chamada na pessoa. Ou pelo menos explicar a razão do porquê que você está fazendo isso aí. Até quando há término de relacionamento, gente, embora hoje em dia esteja banalizado pra burro, chega lá e fala, fulano, não tô mais querendo continuar a relação por causa disso. Ponto. A fulano pode tentar contestar, pode tentar remediar a situação, sei lá o que ele vai tentar fazer. Mas pelo menos ele tá sabendo da razão, gente. Tá sabendo. Esses pessoal de efeito pulga, eles não falam nada. Fica no silêncio deles ruminando um monte de coisa. Quando você vai ver, a pessoa está fazendo merda pra caramba, ou tá te botando pra fora da vida dela e você nem sabia que a pessoa tava insatisfeita contigo. Reiterando, pode ser relação de namoro, casamento, empregador ou empregado, ou amiguinho, que não é amigo, isso aí, mas enfim, parente, seja lá quem for. Quando você for saber, a pessoa
ela tá super chateada contigo, ou a pessoa já te difamou, que é pior ainda, porque enquanto é entre vocês dois, morre ali. Quando a pessoa fica levando pra amiguinho, pra coleguinha, pra não sei o que, te difama pra cacete, olha o que uma mentira, às vezes, uma fofoca não pode fazer de mal, né? Por isso que é denominado de crime mesmo, crime de difamação. Crime de difamação, porque pode acabar com a vida de uma pessoa. Esse negócio aí, essa loucura aí, pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, gente, tem gente que muda de cidade, tem que mudar de cidade, tem que mudar de estado, tem que mudar até de país, né? É que acontece, gente. O efeito pulga é um pouquinho diferente do que eu vou falar aqui agora, porque o que eu vou falar aqui agora é uma sacanagem ainda pior. Pô, Sara, uma sacanagem pior do que mentir, difamar ou não dizer que tem alguma coisa de errado. Sim, uma sacanagem ainda pior. Que é quando a pessoa, além de fingir que tá tudo bem, ela te elogia. E é o elogio de mentira. Faz parte do love bombing também, tá, gente? Vamos supor, você conhece a pessoa, você conhece a família da pessoa e todo mundo te elogia. E todo mundo fala bem. E você sai daquele encontro com a família da pessoa e com a pessoa achando que foi uma beleza. Nossa, que legal, que família legal. Às vezes você tá achando que você ganhou uma outra família junto. Às vezes acha, gente, que ganhou uma outra família junto. Às vezes você acha que você vai lidar melhor com a sua sogra do que com a sua mãe. Já vi casos assim, de gente que achava que ele lidava melhor com a sogra do que com a mãe, de tanto que a sogra ficava, ai, não sei o que, ai, não sei o que lá. Tinha um filme, gente, antigo também, antigo eu digo, mais de 10 anos, né? Antigo assim, não é antigo de 50, 60, vai, 10, 12, 15 anos atrás, né? E era sobre duas lésbicas, eu não lembro do nome do filme. E essas duas lésbicas, elas casaram, porque o casamento gay lá fora, dependendo do país, já é legalizado há muito mais tempo que no Brasil. Né? Aliás, quantas pessoas brasileiras você conhece que já foram num casamento gay? Eu nunca fui. Casamento hétero, eu já fui em vários. Casamento gay, eu nunca fui. E essas moças, elas se casaram na igreja. Elas se casaram na igreja porque tem igreja lá, que ao contrário daqui, muita gente acha que brasileiro é povo do oba-oba. O brasileiro ainda é muito conservador. Muito conservador. Não é conservador como, por exemplo, um país do Oriente Médio, onde a mulher não pode sair com a perna de fora, onde a mulher não pode sair na rua com um homem que não seja parente dela, porque se ela sair, ela pode até ser morta. Lugar onde a mulher não pode estudar, lugar onde a mulher, enfim, não pode nada, tem que ficar trancada em casa. Não é tão rígido quanto um lugar desse, mas ainda é muito conservador. Brasil, gente, ainda é muito conservador. Não adianta você falar que, não, hoje em dia tá tudo liberado, que não sei o quê. O homem brasileiro, principalmente o homem médio brasileiro, ele é muito conservador. Ele é muito conservador. E aí, gente, o que acontece? Nesse filme das lésbicas, por que eu tô falando que o povo brasileiro é conservador? Porque nesse filme das lésbicas elas casam na igreja. Aqui no Brasil eu não conheço uma igreja cristã que aceite casar homossexual no religioso. Se tem, por favor, me avisem, porque eu não conheço. Não conheço, por exemplo, uma igreja, sei lá, eu nem vou citar a denominação aqui, mas você chega na igreja XYZ e fala assim, olha, nós somos 2 homens, ou nós somos 2 mulheres, e
nós queremos casar. Eu não conheço isso. Eu quero casar na igreja. Quero fazer uma cerimônia religiosa na igreja. Eu não conheço. Já ouvi falar de cerimônia religiosa, por exemplo, religiões que toleram um pouco mais a homossexualidade. Umbanda, já ouvi falar de cerimônia de casamento gay, né, na Umbanda e tal. Mas nunca ouvi falar de cerimônia de casamento em igreja cristã. Agora, a Umbanda também tem raízes no cristianismo, tem algumas raízes no cristianismo, mas não é uma igreja, digamos, com dogmas mais fixos, mais, né? Ela não é uma igreja assim. E aí o que acontece, gente? Lá tem, nos Estados Unidos, inclusive, tem igreja que é só de homossexual. Não que um hétero não possa entrar lá dentro, ele vai poder entrar, mas como homossexual ele é um grupo segregado, ainda hoje, mesmo lá, é um grupo que ainda é discriminado mesmo hoje, ainda hoje mesmo lá, então é mais voltado para o público homossexual, que quer frequentar e quer inclusive casar na igreja. Eles querem casar na igreja que nem um hétero. E aí, porque é gay agora tem que ser ateu? Porque é gay agora não pode acreditar em nada? Não pode querer casar no religioso? Tem gente que quer casar no religioso e é homossexual. Aqui no Brasil eu não sei como é que funciona isso aí. Porque aqui no Brasil eu não conheço um lugar que case. Lugar cristão, eu digo. Que a maioria dos brasileiros é cristão, né? Aí, neste filme eu dei uma voltona enorme, né? Mas vamos voltar aqui. Deu uma voltona enorme. Vamos voltar. E essa volta que eu dei foi para falar o seguinte, que as duas elas tiveram um filho por inseminação artificial e uma delas veio a falecer. Aqui teve a criança. Aqui teve o parto da criança. E os pais dessa moça que morreu e que teve a criança tratavam a outra tão bem, foram no casamento das duas. Ai, que legal! Ai, a gente sempre quis ter outra filha, chamando a moça de filha. Isso é tão nocivo, gente, porque quando a máscara cai, você vê o tamanho da falsidade. E eu vou resumir essa história, gente, porque ela é meio longa. O filme é longo, mas essa moça que era lésbica e que foi casada com a outra, ela teve o filho, né? E a outra, no caso, teve o filho, e os pais dessa outra que teve o filho eram super, ai, que legal, ai, você é maravilhosa, ai, que não sei o que, puxava o saco da nora. Os pais dela puxavam o saco da nora. E os pais da outra, os pais dessa moça, eles rejeitavam a homossexualidade da filha. Então ela se sentiu tão acolhida naquela família, né? Só que a esposa dela que teve o filho, que inseminou e teve o filho, pariu, ela morreu prematuramente. Ela morreu. E os pais dela, que antes tratavam a outra que nem uma filha, quiseram tirar a guarda da criança dela e falar, não, a gente vai criar. E o filme gira em torno de uma batalha judicial enorme. Inclusive a criança tem uma hora que ela tá abraçando a moça, que era a esposa da outra que morreu, chamando de mamãe. Por quê? Porque foi criado com ela, né? Mamãe, e tiraram a criança dos braços da mulher, levaram embora. E a criança berrando, chorando. Ela não queria ir pra casa dos avós. E esse pessoal que é super... nossa segunda filha!
brigar na justiça para pegar a guarda da criança, sem querer saber se a criança queria ficar com eles ou não. Olha aí, gente, como tem gente que é falsa. É pior ainda do que aquele que dá sorrisinho amarelo e fica quieto. É esse que mente. Porque depois você nunca vai saber quem que tá sendo verdadeiro com você ou não. Aliás, você pega um pouquinho de prática, você vai sabendo quem é verdadeiro com você ou não. Mas você pega meio que trauma. Você acha que todo mundo que tá te tratando bem tá sendo falso. E pra confiar depois? Fica muito difícil. E, gente, eu vou abrir outro parênteses aqui. Sei que o vídeo vai ficar longo, já tá longo, não vai ficar mais ainda. Mas eu encontrei um canal esses dias no YouTube que eu tô pesquisando bastante coisa no YouTube, né? Tô sempre pesquisando, lendo muito. Eu achei um canal no YouTube que é sobre uma moça que ela casou-se com um turco, né? Ela casou-se com um turco, ela foi pra Turquia. E assim, gente, eu não sabia que era assim lá. O comportamento de alguns homens lá, não vou dizer todos, porque, né, gente, pô, todos é sacanagem. Não é possível que no país inteiro não tenha uma pessoa boa. Mas assim, ela disse que o comportamento de várias pessoas de lá é muito, pelo que ela conta ali de historinha, é muito semelhante ao comportamento dentro de uma dita relação amorosa do narcisista perverso. E isso, gente, eu não acho que é porque eles são turcos, ou porque eles são muçulmanos, ou porque eles estão no Oriente Médio. Eu acho que é por causa da relação restrita que eles têm com a mãe. É um palpite que eu tenho, porque ela falou que as mães têm um papel preponderante muito forte dentro das relações. Ela disse que a sogra dela fez um inferno na vida dela. Inclusive quis fazer isso aí que eu tô falando pra vocês. De quê? De querer tirar o filho dela e falar assim, manda essa moça embora. Porque ela é brasileira mesmo, na cabeça de muita gente do Oriente Médio. Infelizmente, brasileira é tudo puta. Então, ela falou, essa moça aí é brasileira, pega essa mulher, leva ela embora, vamos ficar com o filho, pronto. Entendeu? E ela disse nos vídeos dela que sogra tava no começo, era super bem, tratava super bem, maravilhoso. E ela diz que eles são um povo assim, culturalmente, não é porque eles nascem assim, que culturalmente é um povo falso, é um povo que sai por aí falando, por exemplo, a moça estrangeira chega lá, elas falam que é linda, que é maravilhosa, que é incrível, assim que a mulher vai embora, eles chegam e falam, imagina, como é que você vai casar com essa estrangeira, tem que casar com mulher daqui que é boa pra casar. Esse exemplo que eu tô passando pra vocês, gente, por quê? Porque tem culturas que acabam se fundamentando nisso daí, e vocês me desculpem, mas não dá pra respeitar. Vocês lembram daquelas aulas de história que tinha na escola? Falava assim, quando os portugueses vieram, os espanhóis também vieram aqui para América, como é que eles colonizaram? Na vibe do paz e amor? Não. Matando, estuprando, impondo a religião, a força, catequizando, a força. Acho que assim, poucos não usaram da força, muitos usaram da força para forçar os índios a largar a religião antiga, largar os deuses antigos e tornarem-se católicos. Essa era uma época, no Brasil acho que não. Mas em países da Europa tinha queima de bruxas em praça pública. Tinha queima de homossexual em praça pública. Tinha queima de adúlteros em praça pública. Entendeu, gente? Então, quer dizer, que cristão normal, tô dizendo um cristão sensato. Não tô dizendo esses caras fanáticos extremos que catam uma arma e saem por aí dizendo que é pra matar todo mundo. E tem louco ainda assim, e isso independe de religião. Mas que cristão sensato vai chegar e vai falar, não, olha, tava certo. Estuprar, matar, impor a fé, a ferro e fogo.
Não, ó, tava mó certo impor a ferro e fogo pra todo mundo no país. Né? Não, tava certo queimar o povo em praça pública. Eu creio assim que cristãos sensatos não concordam com isso. Não foi uma cultura que teve que acabar? Foi. Não teve que acabar com o negócio de queimar gente em praça pública? Teve. Não teve que acabar com esse negócio de impor a ferro e fogo? Teve. Hoje em dia só aceita quem quer. Né? Então, gente, creio que um cristão sensato ele vai chegar e vai ser contra essas coisas. Embora ele seja cristão, assim, da forma que aquelas pessoas eram cristãs, ele também é cristão, mas ele tem pensamentos diferentes daquela época. Não teve que acabar esse tipo de cultura? Teve. De cultura de impor a ferro e fogo? Não teve que acabar? Teve. Assim como tem certos povos. Tem certos povos, gente, que ainda tem essa cultura de não, tem que casar com mulher só daqui. Não, a mulher tem que ser virgem. Não, tem que espancar mesmo. O homem tem que ser machão e tem que espancar a mulher em casamento. Tem país que ainda é assim. Tem país que a mulher estuprada, ela leva a culpa e quem leva a chibatada nas costas é ela. A culpa dela por ter sido estuprada. Você acha que tem que respeitar uma cultura assim, gente? Me perdoa, mas não tem. Eu não tô falando nem de religião aqui, gente. Não tô falando de religião, tô falando de cultura. De impor, que nem eu falei, um cristão sensato vai concordar com aquilo que era feito em 1500 e pouco? Não. Assim como uma pessoa sensata, independente da religião, não vai concordar de não, mulher não pode sair na rua, não pode estudar, não pode isso, não pode aquilo. Como que você vai concordar com uma cultura dessa, independente de religião ou não? Entendeu, gente? Aí, olha só. Por quê? Porque ela citava muito casos de mulheres que iam para esses sites de relacionamento. De novo, né? Site de relacionamento. O ó do Borogodó. E esse site de relacionamento, o que acontecia nesse site, gente? As meninas conheciam lá os turcos. Não é só turco, tá, gente? Tá cheio de indiano, tá cheio de paquistanês. Tem cara que diz que é inglês. Tem cara que diz que é americano. Tem brasileiro safado também. Os meus ex era tudo brasileiro. Nunca namorei gringo. Então safadeza não escolhe país também. Mas certos aspectos culturais, como por exemplo, a mãe influencia muito na relação do filho adulto já. Cria essas coisas, o filho fica meio coisado ali. O filho cria meio que um repúdio a comprometer-se com uma mulher. Aí ele faz essas coisas aí. E ela contava uma série de casos ali de mulheres que se relacionaram com turcos. Algumas foi só à distância, outras foram encontrar o cara lá. Caríssima a passagem, né? Elas foram encontrar o cara lá, conhecer a família do cara. Tem mulher que noivou com o cara. É muito parecido com o caso que nem o meu. De chegar a noivar com o cara. E o cara fez o que? A presepada. E ela citou ali um monte de coisa do tipo que eles chamam de linda, de amor, de princesa, maravilhosa, incrível. Só que ela falou de um detalhe que muita gente daqui não sabe. Que turco não namora. Turco não namora, ele noivo e casa. Por isso que dali umas conversinhas ele já fala de noivar e casar. O narcisista perverso, gente, independente de cultura, religião ou onde nasceu, ele já quer morar junto correndo e casar correndo também. Por que ele quer? Para se aproveitar da mulher. Então são características muito semelhantes. Ela fala assim que a turco pula muitas etapas. Narcisista também, gente. O que narcisista mais faz é pular etapa. Que nem o senhor lá que eu falei que pegou o busão, foi pra cidade não sei das quantas, que eu não vou falar qual é, né? Já queria se enfiar na casa da mulher no primeiro encontro. Primeira viagem. Vamos ficar junto? A mulher falou, pô, peraí. Mal te conheço, conversei contigo na internet. Tu veio aqui, já quer se enfiar na minha casa?
Ele ficou puto, por quê? Porque já tava todo contando com aquilo ali, né? Com aquela, desculpa eu falar assim, com aquela cafetinagem que ele ia fazer com a mulher. Porque ela ia sustentar ele. Ele ia ser gigolô dessa mulher. Não vou dizer que a mulher é puta, gente. Eu não tô dizendo que a mulher é puta. Mas o cara é cafetão. Não cafetão de uma puta, mas cafetão de uma mulher que tá pagando todas as contas dele. Né? E ela disse, essa moça aí disse que turco é muito assim também. Já quer casar, já quer noivar, já quer apresentar família, já quer... E ela fala que eles falam assim, você é linda, te amo, como se fosse bom dia. E é assim mesmo, abusador em geral é assim mesmo. É a característica só da Turquia? Não, tem um monte de brasileiro fazendo esse caramba aqui também. Então, aí ela falou que de repente os caras sumiam e falou desse lance aí da falsidade, gente. Eu tô falando aí no vídeo, falei do vídeo também do filme, né, das lésbicas. Que tem gente que te conhece, diz que você é linda, maravilhosa, incrível, tudo de bom. Ela falou que isso acontece muito em família turca. Que eles falam que é linda, dá um monte de comida pra pessoa. Dar comida nessas sociedades é um ato de consideração, né? E atocha a pessoa de comida. E fala que assim que a moça sai, como assim você vai casar com uma estrangeira? Como assim você não vai casar com uma turca? Como assim você, entendeu? Falsidade. Só que finge que tá tudo bem. Eu acho que é muito traumático. Seja turco, seja brasileiro, chinês, americano, o que for. Entendeu? E a família mete muito o bedelho no meio. Os meus ex-abusivos, gente, apesar de eu não poder reclamar das mães, eu creio assim que eu não posso reclamar das mães. Porque a nossa relação nem se aprofundou. A gente não morou junto, a gente não casou. Um deles me chamava de noiva pra cima e pra baixo. Comprou aliança e botou status no Facebook. Mas a gente não teve relação de noivo mesmo. Foi à distância. Foi noivado à distância. Então, creio eu que essas mães possessivas às vezes enchem mais o saco quando já tá casado. Fica intrometendo na vida. Fica querendo se meter na vida. Fica querendo isso, fica querendo aquilo, aquilo outro. Dentro da tua casa quando você já tá casada. Ou quando você já tem relação próxima, mora próxima. As relações que eu tive, vamos ser francos, eram relações distantes. A relação próxima era distante. Fisicamente, emocionalmente e moralmente era distante. Eles moravam em outra cidade. Teve cara que morou em outro estado. A relação era o quê? Trocar umas palavrinhas na internet. Em alguns casos, telefonar também. Então eu nem posso reclamar das mães por causa disso, mas eu não sei até que ponto que essas mães estavam sendo verdadeiras comigo. Eu não sei. Também não sei até que ponto que elas iam interferir caso a gente viesse a aprofundar a relação, caso eu evoluísse para um casamento, morar na mesma cidade, ter um namoro mais firme mesmo ali, né? Presencial. E muitas falavam isso, que ia visitar o cara, quer dizer, ia visitar o cara, tava tudo lindo, maravilhoso, eles eram românticos, dava florzinha, dava bichinho, dava ouro, dava joia, dava isso, dava aquilo, chamava pra noivar, apresentava pra família como se já fosse noiva. De repente o cara ou sumia, ou do nada o cara começava a chamar a mulher de puta. Por quê? Porque a mulher usava uma mini saia. Mini saia pra eles é qualquer coisa acima do joelho, né? Começava a dizer que a mulher era uma vagabunda porque já teve namorados antes dele. Começava a dizer que a mulher não prestava pra ele, não servia pra ele porque era muito estudada. Eles querem mulher que não tem estudo. Tem brasileiro assim também. Não quer mulher estudada, não quer mulher pra frente, quer mulher pra ficar em casa, lavando, passando, cozinhando. E a mulher assim. E aí de repente começa a chamar a mulher de quê? De puta. Por quê? Porque a mulher
tá fazendo coisas que ele não aprova. E aí, de linda, maravilhosa, incrível, você vira puta e ele some. E ele some, evapora. Ela falava muito esse negócio, desaparecimento turco nos vídeos dela lá. Só que peraí, no meu caso não foi turco, foi brasileiro e começou a sumir tudo também. Teve cara que sumiu. Aquele vídeo lá, Crueldade de Quem Faz Love Bomb. E o cara fez um love bomb violento, dizendo que eu era maravilhosa, linda, tudo de bom. Quando eu não correspondi, ele sumiu. Tem esse tipo de abusador. Só que assim, tem culturas que facilitam. E tem culturas que, por outro lado, facilitam uma interação mais tranquila entre homem e mulher. Tem cultura que facilita o abuso e tem cultura que facilita a interação mais legal, igualitária entre homem e mulher. Então, gente, é aquilo que eu já falei também no vídeo da mitomania. A pessoa já está tão acostumada a mentir, ela se aceita numa sociedade muito rígida, tem muita mentira. Sociedades muito rígidas costumam ser extremamente mentirosas. E aí, você vai ver um cara que é mentiroso, que faz love bombing e fica te chamando de linda, maravilhosa, tudo de bom e te enche de presente, independente de ser turco, japonês, chinês, inglês, coreano, africano, da Oceania, de Marte, para ser marciano, verde. É um exemplo que eu tô dando aqui pra vocês. Independente da nacionalidade, do planeta, do XYZ. Só te presenteia, te enche de elogio, te enche de não sei o que. Finge te aceitar. Isso é tão comum em homens conservadores. Ele finge que te aceita. Lembra do outro lá? Foi esse que pegou o busão e queria morar no primeiro encontro já com a mulher. Chegou e falou para uma outra mulher que eu vi um post no blog dele. Nunca vou te julgar pelo teu passado, pois como já dizia fulano de tal, águas passadas não movem moinhos. Aí pra mim, ele chegava e dizia, vagabunda, aquela ali é vagabunda. Eu não era vagabunda porque a minha rodagem era baixíssima na época. Aquela ali é vagabunda. Vamos lá. Fica lá fazendo, vagabunda, a rodagem dessa mulher. Não vai julgar pelo passado. Ele finge que não julga e julga. Eu falei assim, mas fulano, tu falou que tu queria uma mulher com baixa rodagem, baixíssima rodagem. Né? Tu ia casar com a fulana que tu dizia que era rodada? Não ia casar com ela não. Eu não consigo imaginar ela entrando de véia grinalda numa igreja. Você ia fazer o quê? Ia morar junto, se aproveitar até onde desce. Depois você ia picar a tua mula. Entendeu, gente? E o cara finge que tá contigo e que aceita as tuas vicissitudes. Seja essa vicissitude um passado com muitos homens, seja um filho de outra relação, seja uma doença que você tem, seja um tipo de corpo que não é lá tão atraente, tipo você tá muito acima do peso ou muito abaixo do peso. Também tem homem que acha feio, mulher muito magra. Ou diz que te aceita daquela forma. E na verdade não aceita. Na verdade é porque você está mentindo e não aceita. A pior putaria que tem, gente. Tem outro vídeo lá também que eu já falei. Que era de pessoas que escolhem características para te depreciar. Só namora a pessoa para depreciar. Nesse caso não é bem isso. A pessoa finge que não deprecia. No fundo ela deprecia. Ainda usa isso de motivo depois para terminar a relação contigo. Ou para ficar te criticando. E o pior de tudo é quando você descobre que você foi enganada a relação inteira. Como é que você confia depois em outra pessoa? É muito pior do que simplesmente fingir. Fingir o quê? Fingir que não gosta. Fingir que tá tudo bem. Só que sem dizer que acha maravilhoso. Não, quando eu tô comendo uma comida que eu tô odiando, eu tô dizendo, gente, que delícia de comida. Nunca comi nada igual na minha vida, ó. De parabéns você, viu? No fundo você vira as castanhas de muito salgado, ou sem sal nenhum, coisa ruim. Gente, isso é muita falta de caráter, gente.
tem gente que às vezes faz isso só por esporte. Esporte de filha da putagem, mas enfim, né? Então, gente, é isso aí. Obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.